Avatar é uma escolha estratégica do seu negócio. Uma vez que você tem um novo avatar, você tem que sentar, começar a jornada novamente, e aí, sabendo que você está indo para um avatar novo, você volta da definição do avatar novo. E tudo que ramifica desse avatar novo. Então sejam muito bem-vindos ao Mesa Faixa Preta de hoje. Hoje eu tô aqui com duas faixas pretas, que é a da Lila, que virou faixa preta no nicho de terapias integrativas, e com a Lirane, que virou faixa preta no nicho de auriculoterapia. Agora, a gente vai ajudar a nossa convidada, que é a Leide, que trabalha no nicho de amamentação. Tudo bom, Leide? Oi, tudo bom? Maravilha. Você está falando de onde? Uberlândia. Uberlândia. Show de bola, Leide. Como é que vai funcionar? Você vai ter 2 minutos para poder explicar seu problema para a gente. Depois a gente vai ter aqui por volta de 20 para poder te ajudar da melhor maneira possível. Lembrando, contexto é interessante para a gente poder te ajudar, mas quanto mais objetivo você for, mais tempo vai sobrar para a gente te ajudar. Tá bom? Certo. Maravilha. Então, quando você começar, eu começo o cronômetro aqui. Tá legal então, Hugo. Então, como nós trabalhamos no nicho de amamentação, nós geramos uma transformação muito rápida do nosso avatar, em torno de uma semana. Se o problema de amamentação estiver somente na técnica do bebê mesmo, né? Aí o que que acontece? A nossa dificuldade hoje é na oferta e principalmente na forma de abordar a garantia condicional, devido a esse prazo da transformação que nós geramos ser muito rápida. Entendi. E aí, gente, o que vocês acham? Da Lila, Lirane? Primeiro eu tenho uma dúvida, quero saber também qual que é o seu ticket, e por que que você quer aplicar essa garantia condicional, se é uma coisa que realmente você quer muito fazer, por que que você pensa em fazer essa garantia condicional nesse Certo? produto? O nosso ticket é de R$ 197, é um ticket de valor bem baixo. Nós fizemos essa pesquisa, né? E no nosso nicho está em torno desse valor. E seria porque nós estamos iniciando, né? Fizemos um lançamento semente, e como nós ainda não temos provas, né? A gente achou, igual o Hugo, o Érico indica a gente, que para poder validar, para poder ter uma garantia melhor, oferecer essa incondicional. Então, eu achei que era necessário. Então, você acha que não é necessária essa garantia incondicional nesse caso? Não, ainda não, eu tenho a minha opinião já, mas ainda queria saber mais coisas, assim. Se você já tem pelo menos um aluno, ou se você não tem nenhum aluno ainda, né? Se você já gerou transformação nas pessoas individualmente, se você teria esse tipo de prova, né? Porque, só para a gente entender aqui, para dar mais Certo. algumas. Não temos alunas do curso ainda, porque nós não conseguimos validar a oferta. Porém, a minha expert, a Renata, ela já atua há bastante tempo nessa área, ela é consultora, então ela mesma é o avatar transformado e ela tem sim algumas provas que seria da consultoria que ela faz presencial, mas online e venda do curso no momento ainda não. Uhum, tá. Sendo assim, eu acredito que eu vou falar do meu caso, tá? Quando eu comecei na área não para o público final, e sim para terapeutas, né? O que que eu fiz? Mesmo sendo para terapeutas, eu não tinha também provas de que eu tinha alunos terapeutas, né? Eu tinha provas de transformação no geral, né? Transformação de público final. Então, eu fui para esse público final, para os meus pacientes, e foram eles que me deram os resultados que eu tive, né? Foi através desses pacientes que deram muito depoimento de que aquilo funcionava, então isso é validar, né? Você não necessariamente precisa validar essa oferta através de um curso, mas se você tiver essa validação por esses clientes individuais, isso já é uma grande prova. E, na minha opinião, agora
talvez não é o momento de você fazer essa garantia. Eu nem acho que precisa, tá? Eu nunca fiz essa garantia, não sei se a Lirane já fez, ela pode também falar a opinião dela, mas, assim, essa garantia condicional não necessariamente é necessário. Talvez quando você for fazer uma mentoria, ou talvez quando você for fazer mentoria até para profissionais, vocês eventualmente mudarem o público, aumentarem o ticket, aí talvez tenha uma necessidade, porque o curso ele é muito barato, R$ 197. Uma pessoa que ganha um salário, ele pode comprar esse curso. Então, não necessariamente você precisa... aí você pode fazer as contas, vale um cafezinho por dia, vale alguma coisa por dia, você pode mudar a sua vida, transformar a sua noite em uma noite maravilhosa. Enfim, e aí, claro, como a sua expert, ela já é o avatar transformado, ela sabe exatamente quais são as dores do avatar de vocês. Então, com um ticket baixo desse, eu Dalila, eu não faria isso, não sei qual que é a opinião da Lirane. Tá? Eu só colocaria mesmo a garantia condicional. Leide. Aliás, desculpa, a garantia incondicional. Eu concordo com a Dalila também, só que eu acho o seguinte, tá, Leide? Eu acho que o teu problema, na verdade, vai muito além da garantia. A garantia é o menor dos seus problemas, na minha opinião. Oi? A garantia é o menor dos seus problemas, na minha opinião. Isso aí. A garantia é o menor dos seus problemas. Você não fez venda. Então, acho que antes de você se preocupar com a garantia, você tem que se preocupar em fazer venda, em validar a tua oferta. Tá? Você tem um ticket super baixo, então você já viu que o problema não é o dinheiro. E qual é a objeção? Eu acho que você não está focando, talvez, na dor, a expert não está focando na dor, ela já tem autoridade, como você mesma disse, que ela já atende ao vivo, ela já atende, né, presencial. Isso aí, por si, já valida essa autoridade dela, e aí já poderia usar como depoimento. Você não precisa de depoimento e de uma garantia como essa, só isso que vai validar. Não, você pode mostrar para as pessoas que a técnica é real, é efetiva, por conta da experiência que ela já tem, pela autoridade que ela já tem, pelas pacientes que ela já atende, por ela ser o avatar transformado. O que você precisa? Primeiro, uma Roma atrativa e forte, que faça com que a pessoa perceba a dor que ela está sofrendo. Acho que isso acima de qualquer coisa, sabe? Você tem que validar essa oferta mostrando para a pessoa que ela precisa do seu produto. Na minha percepção, as pessoas não perceberam que ela precisa do seu produto. E aí entra, como é que está, uma pergunta para você agora, como é que está o nível de conteúdo da sua expert? Me conta um pouquinho, ela está conseguindo fazer 2 raízes, 7 Nutellas? Quanto vocês fizeram de lista para esse lançamento, né? Também isso é importante. E o CPL, eu sei que foi um semente, né? A sua oferta estava irresistível? A oferta foi realmente o nosso ponto, assim, de maior dificuldade mesmo, né? Mas a Renata, sim, ela tem publicado, ela realmente não tem feito exatamente, né, os 2 raízes por semana, mas os Nutella ela tá fazendo sempre e tem, assim, um conteúdo legal. A gente ainda precisa de melhorar bastante ainda nessa parte e estamos aí caminhando. Então, Leide, eu não sei, com certeza o Lugo vai falar sobre isso. É assim, fazer bastante não é fazer, né? Você tem que fazer, no mínimo, 2 raízes, 7 Nutellas. A gente, vamos dizer, eu não sei a Dalila como é que está em termos de produção de conteúdo, mas a gente produz muito conteúdo. E esse é um foco. Por mais que se diga assim, eu sei, tem uma demanda muito grande, mas faz 2 raízes, tira os Nutellas. A amamentação é algo tão importante, sabe? Focar no problema da amamentação, focar na importância da amamentação. Até eu sou cirurgiã dentista, então para o crescimento crâniofacial, a amamentação é fundamental, é o único exercício que o bebê, o recém-nascido faz. Então acho que, sabe, dá mais ênfase da importância da amamentação e o quanto a mãe pode ter uma amamentação que ajude o seu bebê, sabe, mostrar isso para ela, que ela está sofrendo à toa, né, que ela tem uma solução para isso. Então talvez validar melhor, fazer uma Roma mais agressiva ali em termos de resultado
conte com essa vantagem. Você está colocando que a transformação é muito rápida como uma desvantagem. Reverta isso a seu favor. Ninguém quer ficar perdendo tempo assistindo filme. Aulas, né? Eles querem trazer a transformação o mais rápido possível. Então, use ao seu favor, sabe? Acho que esses são grandes pontos de melhora. E quantas pessoas você capturou? Foram em torno de 200 leads. 200 leads. O nosso tráfego também ficou assim bastante a desejar. O nosso investimento foi baixo, mas assim foi R$ 600. E realmente a gente teve pouco retorno também. Você tem que apostar muito no conteúdo, sabe? Muito. Você tem que... Reels, principalmente, eu acho que ele está divulgando bastante. Trazer um conteúdo de qualidade. Você vai trazer mais lead orgânica também. Você não vai contar só com o tráfego pago. E aí entra o conteúdo, tá? Eu acho que você tem mais problemas para resolver do que a tua garantia, tá? E assim, tem muito, mas muito. A gente que é mãe sabe que tem muito conteúdo mesmo que pode ajudar esse público de amamentação, né? Como a Lirane falou. E uma coisa também que eu achei, quando você colocou aqui a Roma, eu, de verdade, como mãe, eu não entenderia essa Roma, né? Acabe com a dor, o medo, a pressão de amamentar. Aí eu não entendi. Nessa Roma não está explícito, né? Se essa pressão é uma pressão boa, se essa é uma pressão ruim, se é para amamentar ou não é para amamentar, né? Então, acabe com a dor. Então, será que não é para amamentar? Né? Então, isso, toda essa clareza mesmo, eu acho que é muito importante, né? Como a Lirane falou, e assim, você só vai ser clara mesmo, claro, você tem que mudar essa Roma, porque para mim não está clara essa Roma, né? Acabe com a dor, o medo, a pressão, todo mundo sabe que tem dor, que tem medo, que tem pressão, mas a gente não entende o que está acontecendo, o que vai acontecer se eu acabar com essa pressão. Então, eu vou deixar de amamentar, realmente dar mamadeira para a criança, dar chupeta, né? Não está, e aí é realmente com o conteúdo que as pessoas vão comprar a Roma. Até a Roma é muito importante, talvez é essencial, né? Talvez não, é essencial, mas quando essa Roma não está clara, quando você faz lá muito conteúdo, produz conteúdo, a pessoa entende. Agora eu entendi o que ela está falando com essa pressão. Eu entendi o que ela está falando com esse medo, com essa dor. Enfim, então é exatamente isso, né? Que eu acho que não tem mais muita coisa, não. Se você focar nessa produção de conteúdo, depois o Hugo vai falar aí o que ele acha. Minha opinião, seu buraco é mais embaixo. E assim, se você acredita em providência divina, a providência te ajudou. Eu tô com uma filha que nasceu há 15 dias atrás. E é a segunda, né? Eu tenho um filho de 4 anos e a minha filha, meu segundo neném, né? A primeira filha, segundo da família lá, nasceu há 15 dias atrás. E eu vivi essa questão de amamentação. Eu não, né? Eu olhei de perto, eu estava ali do lado. Eu e minha esposa, a gente é muito junto, então a gente cria junto. Eu tava ali do lado. Eu não amamentei, mas eu tava ali do lado. A minha esposa, no nosso primeiro filho, ela teve muito problema para amamentar. Ele não pegava e ela sofreu mais ou menos 1 mês, achando que, não, é porque amamentar dói mesmo. Aí, às vezes, até por desinformação de pessoas que estavam perto dela, não, isso assim começa doendo mesmo, e aí depois melhora, né? Depois dá uma calejada. Ixi, eu conheço uma amiga minha que o menino tirava o pedaço do peito amamentando. E aí, cara, ela passou 1 mês num sofrimento terrível, porque você que trabalha com isso, você sabe, né? É um ciclo vicioso. Por quê? Se o neném tá machucando, ele não tá mamando direito. Se ele não tá mamando direito, ele não tá tendo tanto de leite que ele precisa. Ele fica irritado, aí que ele mama pior, aí que ele pega menos leite, aí que ele quer mamar o tempo inteiro e aí que ele machuca cada vez mais.
E assim, a gente viveu um mês esse sofrimento. Aí, a gente teve a nossa segunda filha, né? A Pri engravidou, soube que era menina. Adivinha o que a minha esposa fez? Sabendo que ela tinha passado um mês sofrendo com a amamentação. Sabe o que ela fez com relação a isso? Sabe o que ela fez, Procurou Leide? ajuda. Não, nada, absolutamente nada. Ela não procurou como amamentar, ela não fez absolutamente nada. E olha que ela passou um mês sofrendo no primeiro filho. Tá, mas assim, ela passou um mês sofrendo, eventualmente a gente teve contato com uma especialista em amamentação que ensinou ele a mamar, e eu lembro que na primeira consulta que ele mamou certo, foi uma coisa assim, ela falou assim, não tá doendo. E aí, pela primeira vez a gente viu ele mamar até os bracinhos cair assim, ó, de relaxando, assim. Ele mamou até dormir na boca do peito dela, sendo que isso nunca tinha feito. Então, um mês. Na segunda filha, ela não saiu procurando como amamentar e ajuda. Aí, sabe o que aconteceu? No primeiro dia, a gente saiu do hospital, ali no hospital, pá. No dia seguinte, a gente foi pra casa. No primeiro dia, o que a minha filha começou a fazer? Começou a machucar ela. E aí, sabe o que ela fez? Quando machucou, aí ela já sabe, né? Se tem uma coisa que a gente aprendeu do primeiro filho se tá doendo, tá errado. Mamar não pode doer. Se tá doendo, tá errado. Então, ele não tá mamando direito. E aí a gente sabia até onde esse buraco ia. Aí a gente foi lá e procurou ajuda. E sabe como a gente procurou ajuda? De uma forma desesperada. Cara, a gente saiu conversando e perguntando, você não tem profissional porque a profissional que ajudou a gente da outra vez, ela não estava mais disponível. Eu não sei se ela viajou, não sei se ela não estava mais em Brasília, enfim. A minha esposa vai saber a história, né? O fato é que ela não estava mais disponível. E aí a gente, no desespero, marcamos 3 profissionais ligadas à amamentação. Então, uma consultora de amamentação, uma fono para ver a questão de língua, enfim. O fato é, com essas 3 profissionais, em um dia ela resolveu o problema, porque elas orientaram, fizeram um exercício de língua na criança, e aí minha filha, no começo do dia ela estava machucando, no final do dia ela estava mamando. Conseguir essas profissionais, cara, a gente teve que quase que implorar para elas virem atender a gente, porque elas estavam com a agenda lotada. E elas falaram, e aí elas foram lá em casa, eu conversando com elas, falou, eu não tô dando conta de atender tanta gente. Eu consegui porque você era amiga da fulana, e aí eu consegui. E eu tava falando com a minha esposa semana passada. Tá aí uma coisa que eu acho que de repente se eu tivesse que lançar alguém, eu ia lançar alguém. Como ser uma profissional de amamentação. Se eu fosse um lançador, a não ser que fosse a missão de vida da Expert, eu quero trabalhar com cliente final. Eu não trabalharia com cliente final. A minha esposa sofreu um mês e ela zero. E ela é uma pessoa cuidadosa, ela não é uma pessoa desleixada, ela é super cuidadosa, ela é super curiosa, ela é uma pessoa que gosta de aprender. Ela absolutamente zero quis aprender de amamentação até que ela só se interessou por isso quando a Olivia não mamou direito. Começou a machucar ela. Se eu fosse a sua expert, se ela dá consultoria, ela é uma profissional de amamentação. E eu vou chutar que ela deve estar com... Se ela é sua expert, você decidiu lançar ela deve estar com a agenda lotada. E assim, pelo menos conversando aqui, com 3, eu chamei 3, e as 3 foram na minha casa e falaram, eu não tenho mais agenda. Sabe, eu acho que tem um mercado para você ensinar a pessoa a ser uma profissional de amamentação. Eu acho que é muito mais fácil você atingir esse avatar. Eu acho que você vai conseguir ajudar mais mães ensinando profissionais do que tentando criar a consciência na cabeça da mãe. Uma hora você vai ter filho, pode ser que seu filho não mame direito, pode ser que, sabe? Cara, a mãe
eu vou falar assim, se tem mãe que já se preocupa com isso a ponto de querer... E o lance não é nem comprar o curso. É comprar e fazer. Ela não tá com problema ali. Ela, cara, é natureza. Sei lá, eu vejo minhas amigas. Boto o neném no peito e ele mama. Às vezes ela acha que vai ser assim. Então, você tentar criar essa consciência na cabeça de uma mãe, eu não faria isso. E assim, já que você tá no começo, se eu fosse o lançador, eu falaria com o expert, ó, vamos ensinar a profissão. Por quê? A profissão, eu acho que deve ter muita gente que tem potencial para ajudar uma mãe. Eu acho que, só voltando na mãe, primeiro, eu acho que vai ser muito difícil você chegar na cabeça da mãe e criar a consciência de compre o meu curso para aprender a amamentar, sendo que ela nem tá amamentando ainda. Eu acho que é difícil. Segundo, quando a dor tá pegando, cara, ela não quer comprar um curso para isso. Ela quer contratar alguém que vai lá e resolve para ela. E como você falou, e eu vi, e assim, no caso da minha filha, deve ter sido um problema fácil de resolver. Mas mesmo quando demora, cara, em 1 semana ela resolve. Agora imagina se ela for comprar um curso, ela vai ter que ver as aulas com atenção, e aí não vai pegar tudo da primeira vez, vai ter que pegar, tentar reassistir, porque é o processo de aprendizagem, eu sei que eu aprendo coisas novas, eu sei porque eu acompanho alunos nossos que aprendem sobre o 6 em 7. Eu sei que não é só assistir a fórmula uma vez, que agora você sabe como é que faz lançamento, você faz 6 em 7. Você vai assistir uma vez, você vai aplicar, aí você vai ter uma coisa que você passou direto com a primeira vez que você está assistindo, demora a aprendizagem. E ali, uma mãe com dor, que a criança não está amamentando direito, cara, ela quer resolver a dor. Se eu tivesse começando, eu não iria na mãe. Eu iria em ensinar as pessoas a serem profissionais de amamentação. E assim, eu não tenho noção do mercado, eu não fiz pesquisas mais a fundo, mas sabe uma intuição? Quando eu vi o sufoco que foi para conseguir 3 profissionais, e acabou que não precisava ter sido 3. 3 foi porque eu falei, ó, com quem você fechar aí, vai fechando e chama pra ir lá em casa. E aí, conversando com elas falando, cara, eu não tenho lugar, eu só te atendi porque você era amigo da fulana. E eu acho que eu vi aí, inclusive eu estava falando exatamente isso com a minha esposa semana passada. Putz, tá aí uma coisa que eu acho que se fosse lançar, parece que é uma coisa que tem tração. Por quê? É uma oportunidade, tem demanda não atendida e assim, dá para ser ensinado. Eu consigo ver que, cara, o que ela fez foi uma técnica, tanto técnica de relaxamento da criança, depois a técnica de língua, aí eu tenho que ver se tem que ser fonoaudiólogo para fazer isso ou não. Mas enfim, das 3, uma era fonoaudiólogo, as outras não eram. Então eu acho que dá para ensinar. E aí eu fico pensando, cara, não é só ensinar a técnica, é ensinar como você consegue cliente, como você, enfim, sabe? E imagina isso no Brasil, isso em Brasília, sabe? E as 3 que a gente conseguiu falar, na verdade falou com mais para conseguir 3, porque as outras também estavam. Então, imagina isso no Brasil inteiro, imagina isso que deve ter cidade do interior ali que, cara, tem gente que precisa de profissional para ajudar a amamentar. Porque eu sei, cara, quando o bebê pega, beleza? Sei lá, teve amiga nossa que pegou, mamou, beleza. Mas quando não pega, cara, é um sofrimento. É um absurdo de sofrimento. E a mãe, eu vi minha esposa. Cara, ela teve a minha esposa e as amigas dela, tudo. Tem um ciclo de amizade nosso aí que todo mundo teve filho. Nenhuma foi aprender a amamentar até que deu algum problema na amamentação. Nenhuma, 0. E eu acho que criar essa consciência ia ser muito difícil. Por mais que fizesse conteúdo. E assim, eu já vi as pessoas fazerem 6 em 7 em coisa difícil, tá? Dito tudo isso, eu já vi. Eu já calei minha boca com, a não ser que você queira fazer tal coisa aí, você vai conseguir fazer um 6 em 7. Como se aquela coisa não fizesse. Aí, foi lá e bum. 6 em 7, faixa preta. Tem até a gente tá gravando uma linha nova de podcasts que eu conto essa história. Mas eu prefiro Hugo, eu prefiro jogar fácil. Eu prefiro ir onde tem mais oportunidade. Então, Hugo,
E difícil, você pode ver, eu acho que eu nunca vi um mês faixa preta que eu desse uma recomendação tão enérgica assim, né? Tão específica. Hugo, no final das contas, o empreendedor é você e a sua expert, né? Vocês vão tomar a decisão. Sim. Eu iria para ensinar o avatar de como ser uma profissional de amamentação e ter uma carteira de clientes e, enfim, e ter uma renda extra ou viver disso. Eu iria para esse lado, pelo que eu vi na minha frente ali. E, assim, muito recente. Esse é o primeiro mês do faixa preta que eu faço depois que minha filha nasceu. Então, eu vivi isso aí, tá muito recente isso na minha cabeça. Tá bom? Que bacana. E até muito daria legal. para aumentar o ticket daí, né, Hugo? Porque daí mas um com 97, certeza. você está ensinando uma profissão, é um outro Aí valor. é outro jogo. Aí é pra É 2000, é um 997, aí entra numa outra... Eu tenho uma história, exatamente essa história aí que o Hugo contou, é a minha história, né? Que eu lançava para pais, e aí o pessoal do ensaio falava lance profissional, e eu teimando, e os pais não queriam aprender de autocura, porque os filhos, enquanto tá saudável, ninguém quer aprender a ajudar os filhos a se curarem de alguma coisa. E aí, então era muito difícil mesmo, né? Esse convencimento. E aí, quando foi pro profissional, ó, foi assim, rapidinho. E aquelas pessoas que eram pais, eles também queriam ser profissionais. Então, é muito interessante mesmo esse jogo pro profissional, porque pelo ticket, pela transformação, que gera mais transformação ainda, que aquele profissional vai gerar transformação em tantas outras pessoas, né? Então, Exato. é bem por aí. E ele vai tratar, É e aí vai verdade, conseguir faz todo resolver o problema da sentido. mãe. Não pega pra capar ali. Sabe? E assim, é uma responsabilidade falar isso pra alguém, viu? Ó, o avatar que você tá indo aí, de repente, não é o avatar que eu iria. Mas mesmo assim, nesse caso, você vê que isso não é uma coisa que você vai me ver falando muito tempo, muitas vezes não. E até a Dalila e a Lirane tentaram te ajudar trabalhando o seu próprio avatar, mas cara, eu vi isso na minha frente, tá muito recente. Eu falei, bicho, eu vou ter que falar o que eu faria no lugar dela, sabe? É verdade, Hugo, faz todo sentido, sim, porque a gente vive isso na prática também, né? E durante as nossas pesquisas, eu pesquisei bastante, e realmente o público que eu achei os cursos eram com essa intenção mesmo, né, de ajudar profissionais, na formação de profissionais para trabalhar com amamentação. E realmente a gestante, ela não sabe ainda da dor que ela vai ter, né, das pressões que ela vai sofrer. E quando o neném chega, que ela já está vivendo aquilo, ela realmente não quer fazer um curso para poder aprender como que ela pode resolver a dor dela, né? Ela já quer resolver, já quer logo um profissional para isso, né? Então, assim, muita gratidão, faz todo sentido mesmo, e vou conversar com a nossa expert, nós vamos mudar essa estratégia. E assim, só pra dar o último, chutar o cachorro morto, trabalhar com o avatar gestante ainda tem uma outra dificuldade, um outro desafio. E tem gente que faz isso bem, tá? Mas ainda tem outro desafio. Por quê? A gestante dura ali 9 meses. Para ela querer aprender sobre a amamentação, eu vou falar que deve durar, sei lá, uns 3 meses. Que eu acho que é ali no final da gravidez, que é onde ela tá vendo o barrigão ali, que ela tá realmente sentindo. Aí que ela vai ver que, putz, aí eu vou ter que amamentar. E ainda, caso você desse certo, você ia ter que acertar o avatar. Seu avatar ia ter prazo de validade. O profissional não tem prazo de validade. A oportunidade, desde que a pessoa tenha... e aí você tem que ver, né? Desde que ela tenha os requisitos necessários para ser uma profissional de amamentação, não tem prazo. Cara, você pode querer... A oportunidade pode ser interessante para você em qualquer época do ano, independente da idade. Se você tem 20, se você tem 40 anos e tudo mais. Agora, a gestante, não. Você vai ter que pegar a Priscila ali. Se você fosse pegar a Priscila, você ia ter duas sei lá, ela tem 38 anos, você ia ter
6 meses, em duas janelas de 3 meses dentro de 38 anos dela. Pra pegar ela, pra tentar mostrar. Sabe, eu acho que assim, é um jogo mais difícil. É um jogo mais difícil. Só chutando cachorro morto, né? Ai, ai. Mas é isso, então. Então, aí vamos lá. Avatar é uma escolha estratégica do seu negócio. Uma vez que você tem um novo avatar, você tem que sentar e começar a jornada novamente, sabendo que você tem um novo avatar. Então, lá na fórmula tem a jornada 6 em 7, né? Tem os primeiros marcos. Os primeiros marcos é basicamente estudar os lançamentos. Depois é a definição do avatar. E aí, sabendo que você está indo para um avatar novo, você volta da definição do avatar novo. E tudo que ramifica desse avatar novo. Então, é uma Roma nova. Provavelmente não pode ser uma Roma relacionada à dor, medo de amamentar. Provavelmente tem que ser uma Roma relacionada à oportunidade. A oportunidade que ser uma profissional de amamentação traz. E aí, você vai ter um monte de referências, não de amamentação, mas, cara, você vai ter, sei lá, Dalila, que ensina profissão. A própria Lirane, que ensina outra profissão. Tá, é uma profissão diferente, as suas vai ser as suas particularidades, mas você vai ver, cara, elas deram muito certo. O que elas fazem? E não só, e tem muitas outras pessoas, tem gente que ensina dentista, enfim, médico, advogado. Lá nos resultados, fórmula de lançamento, vai vendo, cara, quem que ensina a profissão, como é que eles entram, como é que eles... Pô, isso aqui eu posso usar na amamentação, não, isso aqui não. E aí você vai avançando a jornada. Uma vez que você... Mas é um novo avatar, novas dores, é completamente diferente, você entende isso, né? É completamente diferente do que... Completamente. Do que ir numa gestante. Até o teu conteúdo. O conteúdo, né? Entendeu? Muda o conteúdo, muda a estrutura do teu curso. Mas você consegue, por exemplo, até colocar um módulo de gestão de marketing, usando muitas vezes o que você está aprendendo. Você consegue falar com profissionais, por exemplo, com a enfermagem. Eu não sei se ela é enfermeira, né? Ela é enfermeira. A enfermagem, por exemplo, que ganha muito mal, é uma profissão, né? Que tem muitos problemas para aumentar o seu salário, normalmente refém, às vezes, de um hospital ou de plantões. Então, daí você está falando você tem que pegar a dor do profissional, que é o que a gente acaba fazendo aqui. Eu vejo que o enfermeiro ganha pouco. Um dos meus maiores públicos é a enfermagem. E na auriculoterapia, a gente tem ponto para ajudar na amamentação. Então, as práticas integrativas, de uma forma geral, ajudam na amamentação. Mas você pode lidar dessa forma que o Hugo falou. Eu acho que não impede você de ter esse curso, mas eu acho que a orientação do Hugo foi muito certeira aqui, sabe? De você focar no profissional. Eu acho que porque 197 me dá até dó no coração de ver você fazer tanto esforço e ela publicar conteúdo para um ticket tão baixo. Acho que você consegue melhorar esse nível desde do conteúdo, nível do profissional que vai atender, só que ela tem que mudar a linguagem, ela tem que mudar, ela tem que ver que a dor é outra agora. E assim, um argumento muito importante para você estar usando com ela também, que eu acho que é o que vai aparecer na cabeça dela como uma objeção para você convencê-la, é a questão da concorrência, porque ela está levantando concorrência para ela. Só que não existe concorrência, porque esse universo é como o Hugo falou, tem muita gente procurando e não tem profissional. Então, ela não vai perder com isso, pelo contrário, ela ganha com isso. E aí ela se torna maior referência ainda, né? Porque quando ela ensina para profissional, ela acaba se tornando uma referência. Então, mais pessoas, né, procuram assim. E tem essa questão, não sei quantos número de seguidores que ela tem, né? Porque talvez tenha essa preocupação, nossa, vou mudar a linguagem. Eu vou mudar a linguagem, então eu vou diminuir o número de seguidores, né? Tem essa questão aí que ela pode perder um público por causa disso, mas é claro que é uma coisa que você vai perder para ganhar depois. Mas se perder, né, realmente aquelas pessoas não é o público que vocês querem.
Tem toda essa questão que é o mínimo, mas que também tem que pesar na balança e tem que olhar, tem que observar, porque às vezes ela vai ver perdendo o seguidor, nossa, eu estou perdendo e tal, né? E aí pode-se ter um medo. Então, já prevenindo isso, é importante saber dessas questões, né? É verdade. Isso aí, Leide. Beleza? Já coisa pra caramba aí, hein, pra fazer. Ah, Mas, bastante mesmo, valeu muito todas as orientações, sou muito grata a todos vocês e vou aplicar cada estratégia que eu aprendi aqui. maravilha, manda ver. E que bom, cara. Você tá no começo da jornada, é assim mesmo, tá? Às vezes o avanço é você dar um passo pra trás e virar na outra direção, tá? Então, é isso aí. E esse foi o Mesa Faixa Preta de hoje. Obrigado a todos aqui, um grande abraço e até o próximo.